18 de junho. Preparação para a crise final. Que alerta Paulo fez sobre os últimos dias da história? Vamos ler 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6. O dia do Senhor, segunda vinda de Jesus, vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Mas vós não estáis em trevas, pois os filhos da luz andam na claridade e não nas trevas. Não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O apóstolo instou os crentes em Tessalônica a vigiar e ficar sóbrios no contexto da segunda vinda de Jesus Cristo. Se ele disse isso aos crentes do passado, há quase 2000 anos, o que diria hoje? Ele declarou que eles eram filhos da luz e que não estavam em trevas, para que esse dia da volta de Jesus os apanhasse de surpresa como ladrão. 1 Tessalonicenses 5, 4 e 5. Jesus usou a expressão vigiar em conexão com a oração sincera e genuína. Mateus 24, 42 e 26, 40 e 41. Então, Jesus usa a mesma expressão. Vigiar é estar espiritualmente alerta. Ser sóbrio é levar a sério a época em que nós estamos vivendo e focalizar as coisas que realmente importam. Nós que conhecemos a verdade, deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. A surpresa é para o mundo e não para os fiéis. E ainda que seja uma surpresa para o mundo, não deve nos surpreender. Embora não saibamos quando isso vai acontecer, podemos ver o suficiente para saber que está chegando e que hoje é o dia de estarmos prontos. Se você ler Daniel 2, ali vai estar a revelação de Deus através de um sonho que deu para Nabucodonosor, e ele se esqueceu. Daniel orou a Deus e pediu a interpretação. Deus deu a interpretação. E o que Nabucodonosor tinha sonhado? Sobre uma grande estátua. A cabeça era de ouro, os braços e o peito era de prata, os quadris eram de bronze e as pernas eram de ferro. E os pés eram misturados com ferro e barro. E você sabe que os pés têm 10 dedos. Até ali, até na perna de ferro, havia um domínio mundial. A cabeça de ouro era a Babilônia, onde Daniel estava vivendo. E a interpretação que Deus deu disse que depois de Babilônia viria um outro reino inferior à Babilônia.
E pela história nós vemos que era os Medo-Persa, que eles dominaram Babilônia e assumiram o domínio mundial no lugar de Babilônia. Assim como o ouro é superior à prata, a prata é inferior. Então o domínio seguinte seria inferior. Depois dos Medo-Persas, seria então a Grécia, inferior aos Medo-Persas, assim como o bronze é inferior à prata. Depois da Grécia, viria Roma, que é inferior à Grécia, que era inferior à Grécia, assim como o ferro era inferior ao bronze. Depois, quando o ferro foi misturado com o barro, já era, a Roma Imperial já estava praticamente dominado, ele estava em decomposição, vamos dizer assim, estava acabando, estava sendo atacado por vários povos e perdia aqui, perdia ali e tal, e eles estavam enfraquecidos. Chegou então a mistura do ferro, características do ferro e o barro. O barro significando a contaminação que iria acontecer ali. E dividir então em 10, um número simbólico de 10, que seria a Europa. Quando ele estava olhando para os pés, misturado barro com ferro, uma pedra foi lançada sem auxílio de mãos e acertou justamente os pés, e todos os domínios caíram. Não tinha mais domínio mundial. E no lugar do domínio que existia entre as nações divididas, aquela pedra cresceu. E foi crescendo, crescendo, crescendo e tomou conta de todo o mundo. Então essa pedra é Jesus. Quando foi lançado sem auxílio de mãos humanas, mas vindo dos céus, era Jesus Cristo assumindo o domínio do mundo. Então isso foi mostrado para Daniel quando estava em Babilônia. Ainda não tinha chegado os Medo-Persa, a Grécia, a Roma, a Europa. Jesus ainda estava para voltar. Veja, o que está faltando hoje? Só a pedra, só a volta de Jesus, porque tudo já foi cumprido. Cristo nos deu mensagens referentes aos últimos dias, para que, sabendo do que está por vir, nos preparássemos para os eventos que estão à nossa frente. As profecias de Daniel e Apocalipse, combinadas com o dom de profecia moderno, não esses dom de profecia aí que fica adivinhando como se fosse um olhador de sorte, né? Adivinhando como se fosse um necromante, adivinhando, que você tem alguém aqui com dor de cabeça, alguém está com dor na coluna, tem aqui alguém que está procurando emprego. Isso aí é coisa que não é isso que é espírito de profecia. O espírito de profecia moderna, junto com o Apocalipse e Daniel, nos dão uma percepção divina do que está por vir. A profecia descreve a história da salvação com antecedência. Por quê? Qual o objetivo de Deus dar aquele sonho para Nabucodonosor e a interpretação para Daniel e o Espírito Santo pedindo para escrever aquilo?
Para quê? Qual o objetivo? Porque falando com antecedência, depois que acontecer tudo o que estava previsto, haveria uma credibilidade. Olha, tudo que foi previsto aconteceu. E se nós olharmos para trás, qualquer um vai numa biblioteca, vê no computador, aconteceu isso. Mas já estava previsto 600 anos antes de Cristo. Então, de todo esse projeto, essa profecia, só falta uma coisa se cumprir: a volta de Jesus. Então, nós não podemos ficar com dúvida se Jesus vai voltar ou não. Porque se tudo se cumpriu, por que não cumpriria a última parte? Se tudo foi dado em função da última parte, que é a volta de Jesus. Jesus já morreu, ressuscitou, e agora ele vem colher os frutos do seu sofrimento, a salvação dos seus filhos. Por que não viria? Ele vem. E Daniel 2 dá evidências fortes e lógicas para confiar em Deus. Paulo nos exorta a não dormir como os demais. O que isso significa? Como podemos saber se estamos dormindo ou estamos alerta? Se estivermos dormindo, o que será preciso acontecer para nos acordar? Você sabe quando a pessoa está dormindo, num sono profundo, e a casa começa a pegar fogo. E aí você vai acordar essa pessoa. Existe apenas alguns segundos para ela sair da casa e vai desabar tudo. E aí você vai acordar essa pessoa. Ela está dormindo. Como que você vai acordar essa pessoa? O que você precisa fazer para essa pessoa acordar rapidamente? Você vai falar delicadamente? Você vai dar uns tapinhos assim, olha, acorda, tá pegando fogo a casa, vai cair tudo, não vai demorar muito. Vai falar isso? Ou você vai dar um susto nele e vai balançar e jogar fora da cama e arrastar? Sim, às vezes Deus vai precisar fazer isso com sinceros. Tem aqueles que não querem saber e poderia fazer qualquer coisa que ele não ia acreditar. Mas tem pessoas que estão no caminho errado, estão dormindo, precisam acordar, e vai precisar acordar rapidamente com algo que poderoso. Então, acorde antes de levar esse susto. Tome a sua decisão.